Muito obrigado, Sr. Enfermeiro. Acho que foi bastante explícita aqui a apresentação. Só queria, antes de passar a palavra por uma questão de transparência, dizer que vou-me abster de fazer qualquer tipo de comentários porque sou enfermeira. Contudo, isto não me impede de fazer o relatório factual. Passo então a palavra ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Dr. Miguel Guimarães. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Enfermeiro Carlos Sampaio, que aqui está a representar todos os peticionários. Antes de mais, em nome do PSD, quero agradecer aqui a sua presença e esta petição que enviou para todos nós, no sentido de tentar melhorar, no fundo, aquilo que são as condições de trabalho dos enfermeiros no SNS e, por um lado, e por outro lado, provavelmente através disto, conseguir atrair a que mais enfermeiros fiquem dentro do Serviço Nacional de Saúde, em vez de tomarem outras opções. Eu não gosto muito da palavra fuga, porque dá a ideia que estão a fugir, não é fugir, enfim, estão a tomar opções que são válidas e que são perfeitamente justas perante aquilo que são as possibilidades que têm de estar ao trabalho. O que é que eu lhe posso dizer neste momento relativamente àquilo que me estive a informar também, dentro daquilo que são as negociações, portanto, o processo negocial com os sindicatos, penso com todos os sindicatos, exceto um, acho que há uma única associação sindical que não tem estado na negociação, aparentemente, mas todos os outros estão a negociar com o Governo as várias condições relativamente àquilo que é o trabalho dos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. O processo, de facto, está a decorrer e julgo que estão agendadas reuniões mesmo esta semana, penso que quinta ou sexta-feira estão agendadas reuniões nesse sentido. É verdade que os sindicatos, alguns sindicatos entregaram propostas que estão neste momento também em análise e discussão dentro do próprio Governo, dentro do Ministério da Saúde. De notar também que esta é uma reivindicação de facto que já tem muitos anos e que das várias estruturas sindicais e também da própria ordem dos enfermeiros e que este projeto que está em discussão de facto, vocês apresentam aqui um conjunto de exigências, chamemos-lhe assim, que fazem sentido. Algumas eu tenho aqui algumas dúvidas e é nessas que eu vou centrar aqui um bocadinho uma outra questão que lhe possa colocar. Portanto, aquilo que diz respeito relativamente à transparência, se quiser, ou como vocês dizem aqui com as vossas palavras, à transparência do acordo coletivo de trabalho, faz algum sentido que algumas coisas de facto sejam conhecidas, para as pessoas poderem também participar nessa discussão. Falam aqui da retirada das cláusulas de adaptabilidade, banco de horas e turnos obrigatórios de 12 horas. Eu penso que isto está na negociação, está em cima da mesa negocial com os próprios sindicatos, tal como a questão do reconhecimento e pagamento da passagem de turno como tempo de trabalho efetivo. Agora, há aqui algumas questões que não são fáceis de resolver, mesmo em termos de acordos sindicais, como, por exemplo, a contratação urgente de cerca de 14 mil enfermeiros em falta no SNS. Poder-se dizer o mesmo também dos médicos, não é? Não é fácil, mas eu estou convencido que a única forma que nós temos de atrair mais médicos e enfermeiros para o SNS é, de facto, tornarmos o SNS mais atrativo em termos daquilo que são as opções de trabalho que os vários profissionais de saúde, e neste caso concreto os enfermeiros, que é de quem nós hoje estamos a falar e que, de facto, são absolutamente essenciais no funcionamento regular e na capacidade de resposta do próprio Serviço Nacional de Saúde, mas é uma questão que, obviamente, é uma exigência, mas é uma exigência que vai decorrer daquilo que for acordado também, porque é difícil, enfim, as vagas muitas vezes são abertas e os enfermeiros não ficam, tal como acontece com outros profissionais, nomeadamente os médicos, mas isto decorre também daquilo que são as condições globais que possam existir no SNS. Depois, quando colocam aqui como exigência a questão do reconhecimento da enfermagem como profissão de risco, com direito à reforma antecipada, nós já discutimos isto várias vezes, mesmo em sede de plenário, relativamente, por exemplo, aos médicos também e a outras profissões, e isto é uma situação que tem que ser sempre avaliada em conjunto, isto é, porque não há uma profissão de risco. Se pensarmos bem em termos daquilo que são os riscos relacionados com o trabalho que as pessoas têm, nomeadamente os enfermeiros e os próprios médicos e outros profissionais da área da saúde, ou aquilo que têm os profissionais da área da segurança, por exemplo, não é? São riscos obviamente diferentes, são riscos que devem ter em linha de conta relativamente àquilo que é as condições de trabalho globais das pessoas, mas devem ser avaliados mais ou menos em conjunto. Não parece que seja fácil avaliar isto apenas para os enfermeiros sem fazer isso também com os outros. Relativamente à questão da tabela salarial justa e condigna, que valoriza a responsabilidade, etc.,
Eu gostava também de dizer que a carreira de enfermagem foi a primeira carreira que o atual Governo valorizou, o atual Governo, enfim, o 24º Governo Constitucional valorizou, mas não quer dizer que não possa acontecer outra vez. E a pergunta que eu lhe deixo tem a ver com o ponto 7, que é a integração da formação e das especialidades no contexto laboral sem exploração. Eu li isto com atenção, mas não consegui perceber e gostava que me explicasse exatamente o que é que isto quer dizer. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, a Sra. Deputada Cláudia Estevam. Senhora Deputada Relatora, senhoras Deputadas, cumprimento o Sr. Enfermeiro Carlos Sampaio e, na sua pessoa, todos os restantes peticionários. Agradeço muito a iniciativa. Aqui, em sede de audição, o nosso objetivo é, sobretudo, recolher factos e prioridades que permitam depois à Comissão exercer escrutínio dentro daquelas que são as suas áreas de competências. E o que aqui importa reter também nesta petição é a quantidade de subscritores, que é relevante, e o facto, que é aquilo que me parece mais exigido pela petição, é a transparência, que é da mais elementar justiça, em relação às cláusulas na discussão do acordo coletivo de trabalho da enfermagem e também os alertas que nos deixou para os impactos que a organização de trabalho que está agora em negociação pode transpor no que diz respeito à segurança para a prestação de cuidados. E há aqui um ponto que, quando eu li a petição, me suscitou alguma reflexão, que é: um acordo coletivo de trabalho deve, pela sua natureza, promover previsibilidade e estabilidade organizacional. E aqui temos o inverso, ou seja, é o próprio processo negocial que decorre com alguma falta de transparência, ou pelo menos sem a transparência suficiente para permitir que os profissionais compreendam e possam escrutinar aquilo que está a ser negociado e, portanto, a própria negociação coloca-se aqui como um problema que vai, nomeadamente, comprometer a confiança institucional dos profissionais para com a tutela e com aqueles que os representam. E também há aqui um outro segundo ponto que também deve ser alvo de reflexão, que é inegável que a enfermagem é um pilar estrutural no funcionamento cotidiano do SNS, é uma profissão frequentemente exposta, como também outros grupos profissionais que já foram aqui mencionados, a turnos rotativos, jornadas de trabalho prolongadas, equipas sempre reduzidas nos mínimos e, por vezes, até os mínimos não se é capaz de garantir, acumulação de tarefas, e isto tem um forte impacto no descanso destes profissionais e na segurança nos cuidados que são prestados, naturalmente. A evidência científica que apontou e que é nacional e internacional também associa de forma consistente o prolongamento das jornadas de trabalho a uma menor previsibilidade de horários e descanso insuficiente e exaustão profissional a riscos acrescidos, e isto não é de só menos, e, portanto, é um assunto que tem que ser tratado com atenção em sede de comissão. E, posto isto, eu gostava de deixar aqui 3 perguntas. Se realizaram de forma formal algumas diligências e se realizaram quais para obter a publicação integral das cláusulas? E se obtiveram alguma resposta a essas diligências que eventualmente possam ter feito, quais foram as respostas? Depois, entre as matérias que aqui nos trouxeram como fonte de preocupação, nomeadamente a organização do trabalho, o banco de horas, etc., quais são, na vossa avaliação, 2 ou 3 pontos que consideram inaceitáveis por poderem afetar subejamente a segurança dos cuidados e o funcionamento dos serviços, e porquê? Que é para termos aqui também algum ponto por onde começar. E, por fim, que salvaguardas mínimas entendem que devem ficar garantidas para proteger o descanso e a previsibilidade do horário e a segurança dos cuidados, e entre as vossas propostas, quais são as 2 ou 3 que consideram prioritárias? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Agora passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Queria também cumprimentar o Sr. Enfermeiro Carlos Sampaio e agradecer o tema que aqui nos traz. O Partido Socialista e eu própria somos defensores da negociação coletiva.
muito fortes defensores. Entendemos que esta é a sede no qual uma grande parte dos problemas que muitas vezes discutimos na saúde deve ser prioritariamente tratado, porque a lei muitas vezes não tem a possibilidade de atender às especificidades de cada atividade profissional e, por isso, quando a Sra. Ministra da Saúde a primeira vez referiu que estava a pensar, a procurar fazer esta negociação, isso foi também alvo de elogio. Já por 2 vezes que eu me recordo, a Sra. Ministra da Saúde aqui falou no Parlamento, na última delas dizendo que estava para breve a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho, o que me levanta mais questões a propósito da falta de transparência ou do desconhecimento que parece existir da parte dos trabalhadores de enfermagem, das enfermeiras e dos enfermeiros portugueses sobre o que está a ser negociado. E, na primeira vez que a petição nos chegou, eu procurei também, enfim, saber, e é muito difícil obter informação, mas creio que todos os grupos parlamentares, tal como o grupo parlamentar do PS, têm recebido às vezes assim umas informações que não se percebe muito bem sobre o tipo de cláusulas que estão a ser mudadas. E é por isso muito pertinente que esta audição se esteja a realizar e podermos obter da parte dos muitos signatários desta petição alguma informação. Nos últimos anos, depois, no fundo, da intervenção financeira, foram vários os momentos de recuperação de direitos que culminam, que começam como importantíssimo momento com o regresso às 35 horas, porque quando se passou das 35 para as 40 sem nenhuma remuneração adicional, na prática eu criei um corte salarial à hora. E por isso, uma das questões mais inquietantes que aqui lançam é a ideia de que através deste acordo coletivo de trabalho se estaria, de alguma maneira, a fazer um regresso a um horário diferente, mesmo que não para as 40, porque não, pelas contas que vi tenho dificuldade em perceber como é que se chega aos 40, mas no fundo a um aumento salarial, a um aumento de horas de trabalho sem o respectivo aumento salarial. Teria sido legítimo ao Governo, quando fez a revisão de carreira, negociar em simultâneo e, portanto, as pessoas podiam escolher entre o aumento salarial que estavam a ter e a revisão das condições laborais. Parece-me menos justificado que se faça as duas coisas em 2 momentos distintos, porque cria um sentimento de injustiça que me parece ser o que transparece deste texto da petição que recebemos. E, portanto, a primeira coisa que gostaria de saber é se, do vosso ponto de vista, este processo tem menos transparência do que habitualmente são os processos de negociação que ocorrem com o Ministério da Saúde e, na sua perspectiva, porque é que isso pode acontecer? Porque é estranho, as negociações têm papéis que vão circulando, podemos dizer que isso é bom ou é mau, mas é o que é um facto e aqui eu, pelo menos, não tive capacidade de ter acesso a nenhuma versão desta negociação. E gostaria de lhe perguntar se também nota esta diferença e porque é que a consegue explicar, ou como é que a consegue explicar. Para o Partido Socialista também não é muito fácil fazer esta discussão desligada de uma outra discussão que ocorre em paralelo sobre a legislação laboral, porque a verdade é que parte do que aqui aparentemente está previsto, e aqui temos que usar sempre os aparentemente e os alegadamente, porque é essa a consequência de não haver transparência, nós aparentemente temos medidas de diminuição da capacidade de equilibrar a vida pessoal, familiar e profissional dos enfermeiros, profissão, aliás, extremamente feminizada, como sabemos, nomeadamente, e aqui eu estou a fazer o cruzamento com outra discussão que existe ao lado, no âmbito da redução dos direitos de não realizar trabalho por turnos ou trabalho noturno até determinada idade dos filhos dos enfermeiros ou das enfermeiras. E por isso pergunto se do vosso conhecimento existe esta relação, existe uma proximidade. Eu sei que estas perguntas são todas muito difíceis, face à queixa original, que é de falta de transparência das cláusulas, mas a mim também me interessava procurar, e ao Partido Socialista, compreender o que é que aqui pode estar em causa. E, finalmente, gostaria de saber se, do ponto de vista da relação entre este acordo coletivo de trabalho e as revisões de carreiras que existiram e outras negociações que sei que também vão estando em curso com o Ministério da Saúde, se identificam alguns pontos que pudessem explicar melhor
alguma eventual diminuição de direitos que vos parece existir neste acordo coletivo de trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Visto que não temos mais nenhum grupo parlamentar aqui representado,